Fala aí, galera! Mais uma vez com mais um vídeo top da galáxia aí, com mais um momento Tamo Junto Nessa. E hoje falando de Jesus. Porque sempre tem uma oportunidade. E a oportunidade é essa hoje. Falar de Deus, falar de Jesus. Porque Ele é bom o tempo todo. Ele te dá vida, Ele te dá o alimento, Ele te dá a saúde, Ele te dá a roupa que você veste, Ele te dá o teto que você dorme, Ele te dá a esposa que você tem, o marido que você tem, Ele te dá filhos. Realmente, Ele te dá tudo. Por que Ele te dá tudo? Porque Ele é abençoador. Ele é galardoador. E quando Ele manda o seu filho morrer por nós, Ele já sabia todas as coisas. Então, Deus é bom demais o tempo todo. Se você acredita nisso, agradeça e receba. E sabe por quê? Porque Jesus, Ele te ama. Ele ama o seu filho. Ele ama o seu povo. Ele ama. Quando Jesus, Ele vem a esse mundo, Ele vem morrer por nós, por cada um de nós. Sofrimento, escravidão, tudo que é de mal, Jesus, Ele te libertou. Você não é mais prisioneiro de nada. Você é livre, porque Jesus carregou com Ele tudo. Tudo que você imagina que você tinha antes, Jesus, Ele carregou. Ele libertou você. E hoje você é liberto. É liberto para você fazer o que você quiser na sua vida. Faça coisas boas e de melhor, como Jesus, ele sempre tem feito. Então, a vida de Jesus, ela jamais foi em vão, porque Jesus, ele tem esperança em nós. Que a gente possa mudar. Elias, José, salve, salve, um forte abraço, tamo junto nessa aí. Então, Jesus, ele sempre será ele, somente ele, porque ele foi o único que veio aqui e não teve nenhum pecado. E ele mostra pra gente que dá pra gente também segui-lo. Dá pra gente se desviar das coisas maus, da raiz do mal. Ele nos ensina a desviar dos vícios, das coisas que não são boas. Então Jesus, ele é o melhor para ensinar. Ele é o melhor para te mostrar o caminho, a verdade, a vida. Não existe outro, somente ele. Foque nele. Só que ele fala o seguinte: fazer as coisas em nome de Deus. Mas se ele é Jesus, o Filho de Deus, por que ele fala que tem que fazer as coisas em nome de Deus? Até o Filho honra o Pai. O Filho honra a Deus. Poderia fazer tudo em nome dele, mas ele fala que faça em nome de Deus, para vocês verem como que Deus é bom o tempo todo. Ele é bom demais. Então aqui hoje, a gente vai começar uma introdução bem top da galáxia sobre o sábado. Jesus e o sábado. Essa é uma passagem tão maravilhosa, tão espetacular, porque os sacerdotes aqui, eles falavam que o sábado era específico sobre as leis deles. Podia fazer só o que eles queriam. O sábado seria sagrado só para eles. Então eles tinham umas leis. E essas leis tinham que ser cumpridas. Era proibido até comer tal coisa, fazer tal coisa, porque o sábado era sagrado para os sacerdotes. Daí então, aparece Jesus e ele mostra o que é o sábado, a importância do sábado. Quem é que manda em você? O sábado manda em você ou você manda no sábado? Aqui você vai entender, vai compreender como Jesus, ele explica, como eu tenho falado, Jesus não quer ninguém como escravo, mas os sacerdotes, eles queriam colocar umas leis. Eles queriam as pessoas como escravo. O sábado é isso, 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 e faça isso. Se desobedecer, você vai ser preso. Ou vai cometer alguma coisa, é pecado. Desde quando comer no sábado é pecado, é sagrado, opa, tá estranho. Se Deus faz a comida, faz o alimento, então o sábado você não pode comer isso? O sábado você não pode fazer isso? Então aqui vocês vão entender a importância que Jesus vai explicar sobre o sábado. Cara, quando eu vejo essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e tem pessoas que ainda caem nas histórias dos sacerdotes.
Tem pessoas que ainda caem nas histórias de judeus, de fariseus, aqueles reis, ainda acredita nas coisas que eles falam. Acredita em Deus, crê em Jesus, porque ele sim é o verdadeiro, ele é o rei, porque ele faz coisas por amor a você. É a paz, é a alegria, é a restauração, é a verdade, é a honra, é a glória. Então tudo que é de Deus é maravilhoso e é bom, porque está na Bíblia. Deus te ensina as coisas lúcidas a fazer para você não ser preso. Ele ensina você para você não cair, para você não perder. E o que você não pode perder hoje é a tua salvação. E não é só isso, não. É não perder a sua família, é não perder os seus filhos e não perder quem você ama. Porque foi Deus que ele te deu. Deus te deu tudo isso. Valorize, valorize, valorize. Então, livro de Marcos, do capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 27. Alguns versículos da palavra de Deus. Não é muito versículo, não. Mas é versículo que a gente lê e está aqui na Bíblia. É que Deus, ele fala os nossos corações. E o tema é Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: você não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinha comida e ficava com fome? Olha só, ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Então, era uma comida sagrada, era uma comida consagrada que só os sacerdotes podiam comer. Qualquer um não poderia comer. Existe comida sagrada, existe comida consagrada que só uma pessoa pode comer, os outros não. Mas eles estavam com fome. Davi repartiu mesmo, porque a fome era demais. E aqui fala o seguinte: olha como que é interessante essa passagem. Não existe comida de um rei. Todo mundo pode comer a mesma comida, comida abençoada. Mas ali não. Ali existia uma lei que só os sacerdotes podiam comer. Só eles podiam tocar. E principalmente no sábado, que o sábado era um dia sagrado. Era um dia como que fosse deles. Eles mandassem no sábado. Só eles têm esse poder de comer. Ninguém poderia comer. Mas Jesus, ele liberta. Mas Jesus, ele mostra. E Davi, ele mostrou. Porque Davi era um servo de Deus. Davi, ele comeu. E Davi também, ele repartiu o pão. Eles estavam com fome. A fome era tanta. E a fome é a pior dor do mundo. A barriga dói. Tudo dói. Você fica fraco, você não anda, você não caminha, você não pensa, você não raciocina. E você acha que o homem das leis, os grandes sacerdotes, queriam saber se você estava com fome? Eles não estavam nem aí para você. E daí que era sábado, eles não queriam nem saber se sua barriga doer. Isso aí não era só para eles, não, era para todos. Não podia comer no sábado. Olha como que é tão interessante essa mensagem, porque Jesus, ele fala da grande importância do sábado. Olha só, para vocês verem que não existe isso não, mano. Ou muitos fazem, sábado não pode comer isso, sábado não pode comer aquilo, sábado... Cara, sábado é um dia comum, normal. E sábado é um dia de ir pra igreja, ou domingo também. É um dia que você pode fazer o que você quiser. Deus te dá a liberdade, dá autoridade. Você foi liberto. Olha como que é interessante aqui. Olha só. Entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote, Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus. Olha só.
e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito a fazer isso. E chamaram a atenção dos discípulos quando eles estavam pegando as espigas. Eles estavam com fome. E ali era um caminho onde tinha muitas. Eles precisavam comer. Então, era pecado comer espigas? Era pecado comer no sábado? Olha só. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães? Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Então, os sacerdotes, eles poderiam fazer o que eles quiserem. Só eles poderiam e ninguém podia. Olha só, era assim que eles faziam antes. No sábado, olha só. E Jesus terminou falando, respondendo, para você entender como que é o sábado. Olha só, o sábado foi feito para servir as pessoas. O sábado foi feito para servir as pessoas. Olha só. E não as pessoas para servirem o sábado. Então, Jesus, ele já explica, ele já menciona o que é o sábado. Não existe específico, o sábado não pode fazer isso, não pode comer isso, não pode nada. Isso não existe. Isso é lei dos homens. Que eles implantam as leis e se não obedecer, você é preso. Se não obedecer, você é castigado. Se você não obedecer, está blasfemando. Se você não obedecer, está pecando. É besteira isso aí. É besteira. O sábado foi feito para servir pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Jesus explica. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Então, Deus, Jesus, ele já fala, nós, filhos de Deus, temos autoridade sobre o sábado. Podemos fazer o que a gente quiser na nossa vida no sábado. Podemos. Podemos comer o que quiser. Aqui está falando de comida. Porque eles não poderiam comer. Era pecado que eles comessem. Era contra os ensinamentos deles comer no sábado. Era contra as leis deles. Mas só os sacerdotes podiam comer. Mas ninguém podia comer. Então, isso que os sacerdotes faziam era contra mesmo. Eles estão errados. Por que um come e o outro não? Por que só um pode e o outro não? Uma desigualdade nessa época que, meu Deus do céu, para vocês verem que a época de antes, a época de hoje, é o mesmo tempo. O dia fica de noite, noite fica de dia, chove, cai sol, faz tudo, faz tudo. Mas você entenda e compreenda uma coisa. Nessa época aqui, as pessoas sofriam. E hoje ainda sofrem porque quer. Porque Jesus, ele libertou. Jesus, ele te deu autoridade. Jesus transformou as pessoas. Jesus liberta o mundo, o povo todo. Mas o povo ainda quer ser escravo. O povo quer ser escravo de reis, de líderes, de sacerdotes, homens das leis. E Jesus, ele menciona aqui no finalzinho, o sábado foi feito para servir pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até sobre o sábado. Então, pega essa mensagem para você. Sábado é o dia para você comer o que você quiser. Não existe que sábado é um dia sagrado que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Cara, se Deus dá comida, se Deus faz os alimentos, se Deus faz os rebanhos, se Deus faz tudo, por que você é proibido de comer naquele dia? É um dia santo que não pode comer carne? É um dia santo que não pode comer frango? É um dia santo que não pode? Pô! Deus fez tudo para você comer e se alimentar. Eu penso assim. Então Jesus, ele fala aqui. O sábado foi feito para servir as pessoas. Coma o que você quiser. Essa é uma verdade, uma realidade. E não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Cara, essa aqui é uma mensagem bem top da galáxia, para vocês entenderem e compreender que a gente tem um Deus que nos dá a liberdade, a autoridade, a saída
de quando estamos num lugar encurralado, quando estamos num labirinto, não conseguimos achar a saída, mas Deus te dá a saída. Jesus te dá a saída. Deus manda seu filho para nos libertar. Deus manda seu filho para deixar a gente feliz, porque ele vê esperança em nós. Jesus, ele morre, mas ele renasce. E todo o caminho que você está diante de Deus, nada é em vão e nada é perdido. Deus é bom demais o tempo todo. Creia e acredita. Deus, ele está com você. Deus, ele mostra para você que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que ele quer te ajudar. Existe um Deus que quer te salvar, que quer te libertar. Existe um Deus que conta com você, com o seu apoio ainda. Sabe por quê? Porque quando ele manda seu filho, ele morre pela gente. Ele renasce, mas ele veio aqui. Ele nos ajudou e ainda continua ajudando. Porque muitas das vezes estamos numa escravidão, numa escuridão, e não vemos a luz, e não vemos a saída. E quando o filho chega, vocês todos estão libertos. Hoje vocês não são mais escravos. Não é escravo mais do vício, não é escravo mais de ninguém. Você está livre para fazer o que quiser da sua vida. E faça diante de Deus, com Deus, para você estar com o seu nome no livro da vida. Fale de Jesus, fale de Deus. Mesmo que você fale que Jesus te ama, mesmo que você fale que Jesus, ele está com você, mesmo que você fale que Jesus, ele quer te salvar, fale alguma coisa da Bíblia, porque se você estiver falando, você já vai estar levando o evangelho. Pode falar do modo mais simples. Jesus, ele se agrada. A Bíblia, ela é simples. São palavras simples. Então, faça como está escrito na palavra de Deus. Fale de Jesus. Fale da história dele. Fale dos milagres dele. Fale o que ele fazia pelas pessoas, por mim, por você. O que ele fazia e o que ele ainda faz. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Muitos acharam que ele morreu. Muitos acharam que ele não era o filho. Mas depois viram, depois choraram, depois entristeceram, porque eles mataram o Filho de Deus. Eles mataram porque Jesus pregava a verdade. Jesus falava a verdade. E as pessoas não acreditavam. As pessoas achavam que ele estava blasfemando. Porque as pessoas ouviam o homem das leis, ouvia fariseus, ouvia judeus, ouvia os grandes sacerdotes, ouvia os líderes, que Jesus, ele blasfemava. Eles mentiam porque Jesus era uma pedra no sapato para eles. Era isso. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus, ele era bom, porque Jesus, ele curava, porque Jesus, ele amava, porque Jesus, ele ensinava, porque Jesus estava sempre com a gente, fazendo milagre, fazendo coisas boas, trazendo as boas novas. E os reis, os sacerdotes, os judeus, o homem das leis, eles não faziam isso, nem os fariseus e nem os sacerdotes. Eles tinham as leis deles. Jesus, ele não é como eles. Jesus é totalmente diferente deles. Olha um Deus que te ama. Olha um Deus que está com você. Olha um Deus que quer ver você bem. Quer ver bem você, a tua família, os teus filhos. Qual é o Deus que honra? Deus honrou a gente, sabia disso? Porque o seu filho morreu por nós. E ele quer nos salvar, porque viu esperança em nós. Ser humano é mal ingrato. Ser humano não é reconhecedor, não. Ser humano ganha a benção hoje, amanhã sai da igreja. Ser humano é abençoado hoje, amanhã esquece de Deus. O ser humano hoje é um, amanhã ele é outro. Ele abandona Deus num piscar de olhos. Mas desde quando Deus, quando manda seu filho, abandona a gente? Porque ele faz as coisas com propósito para ajudar a gente. O propósito de Jesus
era morrer por nós. Desde o dia que ele veio, desde o dia que ele estava no ventre da sua mãe, Maria, desde o dia que Jesus foi formado, ele estava por nós. Porque ele sabia que ele viria, ele sabia que ele morreria, ele sabia que ele passaria por tudo, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ia ser negado, ele sabia que ia ser abandonado, ele sabia de tudo. Porque quando ele escolheu os discípulos, ele falou várias vezes: alguém aqui vai me vender, alguém aqui vai me negar, vocês vão me abandonar. E os discípulos: não, mestre, não, eu te amo, eu te adoro, jamais vou fazer isso com você. E Jesus escolheu aqueles que traíram. Jesus escolheu aqueles que o venderam. Por que Jesus fez isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque era propósito e cumprimento da palavra de Deus. Tinha que ser eles. E Jesus sabia de tudo. Mesmo eles fazendo isso, e Jesus ainda estava com ele, porque Jesus, ele tem paciência. Ele via que nós tínhamos esperança. Nós não merecíamos, mas Jesus ainda insiste. Insiste com Pedro, insiste com Judas, insiste com seus discípulos. Ainda insiste, porque Jesus precisava que o evangelho fosse pregado. Jesus precisava que aumentasse o seu exército, o seu batalhão de soldados. Então, era necessário que Jesus continuasse com eles. E Jesus ficou muito feliz com Pedro, porque Pedro andou sobre as águas. O único a andar sobre as águas foi Pedro. Porque Pedro, ele caiu na primeira vez. Ele se afundou. Mas na segunda vez, Jesus ainda mostrou para ele: venha, Pedro, tenha fé, venha. Pegou nas mãos dele, andou sobre as águas. Olha que Deus que faz isso, que manda seu filho a fazer isso com um ser humano, com uma pessoa. O único a andar sobre as águas foi Jesus. E Jesus ainda continuou com Pedro. Jesus gostava de Pedro, era um discípulo. Ele era ser humano, tanto Jesus quanto Pedro. Mas ainda Jesus mostrava para eles: faça as coisas certas. Nunca é perdido. Por mais que negaram Jesus, ainda Jesus estava com eles. Ainda Jesus o ensinava. Porque ele vem para salvar essas pessoas perdidas. As pessoas que não acham que tem cura, que não tem uma transformação, que não tem uma restauração, ainda Jesus, ele vê esperança que pode mudar. É diferente Jesus Cristo e o homem das leis. É muito diferente. Não tem nem comparação. Ainda, Jesus não é só isso, não. Se você for começar a acompanhar toda a passagem da Bíblia, ele foi abandonado. Quando ele falou assim: eu vou lá no monte orar. Pelas 3 vezes, pegou um pouco dormindo, depois mais um pouco dormindo, e depois todos dormindo. Ele falou: fique de guarda, que eu vou orar. Eu vou falar com o Pai, para nos abençoar, para nos ajudar. E todos dormiram. Jesus se sentiu abandonado, porque era uma ordem de ficar ali guardando o posto. Era uma ordem de tomar conta. Porque naquela época ali, Jesus já estava sendo caçado. Já. Por pregar a palavra de Deus. Porque ele curava. Porque ele ensinava. Desde quando Jesus era um criminoso? Jamais! Jesus nunca foi criminoso. Jesus nunca roubou ninguém. Jesus nunca matou ninguém. Jesus nunca bateu em ninguém. Um inocente preso. Um inocente crucificado. Aí você olha ali na cruz. Aí você olha um pouco antes. Prenderam Jesus, prenderam. O Barrabás estava preso. Quem é que vocês querem que solte? Na Páscoa era assim. Toda vez soltava um. Então Pilatos falou e colocou lá: vamos colocar ele ali e vamos ver quem que solta. Ou Jesus ou Barrabás. Preferiram que soltasse Barrabás. Por quê? Por quê? Porque o povo era ruim? Era ruim. Mas também, se você for analisar, aquele povo, eles foram envenenados pelos homens das leis. Foram envenenados. Porque os homens das leis, eles mentiam muito sobre Jesus. Mas aí o culpado ainda eram as pessoas. E sabe por quê? Porque elas viam o milagre.
elas acompanhavam a caminhada de Jesus. E mesmo assim, a ruindade era tanta que preferiram que matasse Jesus, que soltasse o ladrão. Para vocês verem como é que são as coisas. As coisas, elas são assim. O ser humano, ele é mal ingrato. E mal ingrato demais. Então Jesus, ele é bom o tempo todo. Ele continua a sua caminhada. Ele não foge. Ele apanha. Ele não reage. Ele não fala nada. Não se defende. Até Pilatos fica surpreso. Por que você não se defende? Há uma acusação sobre você. Mas não se defende. E a esposa de Pilatos fala para ele: esse homem é inocente. Ele não tem culpa de nada. Ele não fez nada. E Pilatos vê a sua esposa falando isso. Ele lava as suas mãos e devolve aos grandes sacerdotes de Jesus. E ali ele é condenado. Para vocês verem que Jesus, ele foi jogado. E nós que somos filhos de Deus, nós que levamos o evangelho, não merecemos fazer isso também? Jogar Jesus, não falar do evangelho dele, esquecer o que ele fez por nós. A gente que somos cristãos, não lê uma palavrinha para um amigo, para um colega, para um conhecido, não falar uma palavrinha dele, mas falar de outras coisas, fala, não quer nem saber, fala de tudo, mas não fala de Deus. Como é que pode? A gente tem que representar Jesus. Se ele vem aqui, é para nos salvar, e o propósito é levar o evangelho, e nós dar continuidade aos o que eles fizeram antigamente. Eles morreram pelo evangelho. Claro que são épocas diferentes. Ninguém aqui está sendo caçado, ninguém aqui está sendo proibido de falar de Deus. Temos todo o tempo do mundo para falar de Jesus, para falar de Deus. Para vocês verem. E aqui no finalzinho desse versículo, ainda fala assim, para reforçar a live de hoje. Olha só como que é interessante. O sábado foi feito para servir as pessoas. E não são pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Então, essa mensagem é sobre o sábado. Mas pode ser sobre segunda, sobre terça, sobre quarta, sobre quinta, sobre sexta, sobre sábado, sobre domingo. Não existe dia específico. Você foi feito para servir. É assim que a gente tem que ser todos os dias. Servir as pessoas e não o sábado servir a gente. Servirem o sábado, né? Fomos feitos para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Assim como Jesus ele mencionou aqui na passagem final. Então, que Deus abençoe a todos aí. O momento ele é TMJ, o momento é tamo junto nessa. Que Deus abençoe vocês. Que todo dia é um novo dia pra gente falar de Deus. E se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre tem alguma coisa para estar postando aqui e falando para vocês. E que Deus o abençoe a todos. Tamo junto nessa. Fica na paz. Deus abençoe a todos.